Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Hélio Tatsu, sou empresário, palestrante, empreendedor e acima de tudo sou vendedor. E eu estou aqui porque eu ajudo outros empreendedores a melhorarem os seus negócios através do desenvolvimento de habilidades de liderança, desenvolvimento pessoal, vendas, gestão, formação de equipe, ou seja, eu trabalho temas voltados ao empreendedorismo. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, falando sobre empreendedorismo, ou seja, falando sobre as habilidades voltadas ao empreendedorismo, que é liderança, vendas, desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, eu quero me apresentar para que você conheça um pouquinho da minha pessoa. Quem sou eu para falar sobre um tema tão diverso quanto é o empreendedorismo? Eu sou Hélio Tatsu, tenho 50 anos, eu já sei que você vai falar que não pareço que eu tenho 50 anos, mas é a água que eu bebo. Depois você vai descobrir por que eu estou falando que é a água que eu bebo, tá bom? Minha vida empresarial começa no ano de 1989, mas eu vou voltar um pouquinho lá atrás para que vocês conheçam a minha pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Alguns de vocês já passaram por algum grande trauma na vida? Ou já passaram por alguma grande dificuldade? Eu vou explicar uma coisa a vocês e uma coisa que eu aprendi na minha vida, que não existem males que não venham para o bem. Tudo se justifica lá na frente. E eu vou voltar um pouquinho antes do ano de 1989. Eu vou voltar na minha infância. Quem de vocês já foi pobre na vida? Pobre mesmo, pobre, não ter dificuldade, não ter dinheiro, ter que... Vou falar para vocês uma coisa que eu detestava quando era criança, eu não gostava, era... Alguém já usou quichute? Bamba, conga, né? Eram produtos que eu detestava usar quando eu era criança e eram coisas que aconteciam comigo. Eu era muito pobre quando era criança. Além de ser pobre, uma das coisas que aconteceu também na minha vida muito forte foi quando eu tinha 9 anos de idade e minha mãe faleceu. Perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos, mas só para vocês terem uma ideia como foi isso, isso foi um trauma na minha vida porque bem antes da minha mãe falecer, os médicos já sabiam que ela ia morrer, os médicos deram alta para minha mãe, mais ou menos, acho que era uma semana, 10 dias antes dela morrer, recebeu alta, foi para casa. Quando ela chegou em casa, eu vi uma cena que me chocou, que foi minha mãe, imagina, ela chamou os vizinhos, né? Eu vi uma cena assim, minha mãe junto com os vizinhos, chorando para os vizinhos, pedindo para os vizinhos ajudarem meu pai a cuidar dos filhinhos dela. Quer dizer, eu tinha 9, minha irmã tinha 8 e meu irmão tinha 2 anos. Era aquela escadinha assim. E eu vi minha mãe nessa cena, foi uma cena muito chocante para mim. Então aquilo sempre ficou gravado na minha cabeça que eu tinha que ajudar meu pai. Foi essa a informação que eu tive. Que eu tinha que ajudar meu pai. E o que aconteceu com a minha vida foi que nem sempre as coisas correm tão bem assim do jeito que a gente imagina. Meu pai, depois que minha mãe faleceu, eu mudei para São Paulo. Meu pai foi trabalhar na feira. Filho de peixe, peixinho é. E por incrível que pareça, eu fui trabalhar na feira junto com meu pai, limpando peixe, né? E como meu pai trabalhava na feira, fui junto com ele e aos 15 anos de idade parei de estudar, né? Então a minha formação, para vocês que estão me assistindo, eu tenho, em termos de escolaridade, eu estudei até o primeiro ano do ensino médio. Eu costumo brincar assim, é o primeiro grau, pelo menos o primeiro grau completo, tá bom? Mas eu estudei até os 15 anos. Depois, o que aconteceu comigo foi que quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, eu vivi aquele momento de grande insatisfação. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você está trabalhando com algo e aí você está insatisfeito. Você fala, poxa vida, eu mereço mais. E o que batia na minha cabeça algumas coisas alguns paradigmas que eu tinha. Primeiro, era um paradigma muito forte, que minha mãe dizia o seguinte, que se eu quisesse ser alguém na minha vida, eu tinha que ter estudado. E amigos, o que aconteceu comigo? Infelizmente eu tinha parado de estudar. Então na minha cabeça eu tinha um paradigma de que eu não ia ser ninguém, porque eu não tinha estudado. Esse era o primeiro ponto que
eu batia. O segundo ponto que me batia de um dilema muito forte era que, cara, eu trabalhava na feira e eu olhava para o meu futuro e falei, puxa vida, o que eu vou ser daqui a alguns anos? Daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. E o meu futuro, que eu olhava, pô, o máximo que eu vou conseguir ter é uma barraca na feira. E não era esse o futuro que eu queria para mim. Não era isso que eu enxergava. Tanto é que essa questão de ser pobre, que eu acabei de explicar para vocês, batia tão forte em mim, que quando eu era criança, eu lembro assim, minha mãe falava assim, né, eu tava trocando os dentes, e minha mãe tinha a superstição, né, essas histórias que conta para as crianças quando você é pequeno. Minha mãe falava assim, ó, pega o dentinho, joga no telhado e faz um pedido para o papai do céu. E adivinha o que eu pedia? Exatamente, eu joguei todos os dentes da minha boca pedindo só isso, eu quero ser rico. E aí minha mãe falava o seguinte, rico não é profissão. Eu falei, ah mãe, pra mim não me importa, se eu for rico, pra mim já é o suficiente. Aí ela falava assim, ó, se você quer ser rico, você tem que estudar, você tem que estudar. Então eu vivia uma coisa que era antagônico, né? Eu queria ser rico, mas minha mãe me ensinou que eu tinha que ter estudado. E eu não estudei. Eu estava trabalhando na feira. E o meu futuro? Era esse o momento que eu vivia. Justamente por essa insatisfação que em 1989 eu saio da feira, começando a procurar emprego. E veja, por ironia do destino, cara, eu não sei se é destino, o que é, quando você tem algo queimando dentro do teu peito, eu acho que o universo ele faz uma conspiração ao teu favor. Olha só, na feira antigamente a gente embrulhava peixe com jornal, né? Hoje não pode mais. E um dia eu fui embrulhar o peixe e eu vi um anúncio assim escrito, ganhe 800 BTN. Cara, BTN, para vocês que estão me assistindo, era o bônus do Tesouro Nacional, era o indexador da moeda, isso no ano de 1989. Eu vi aquele anúncio, 800 BTN, fiz o cálculo, falei, nossa, é muito dinheiro. Era, pra vocês terem uma ideia, era mais ou menos umas 3 vezes o que eu ganhava na feira. E eu vi aquele anúncio, falei, ó, eu vou ver. Aí eu peguei o telefone, liguei, sabe aqueles anúncios que o cara não fala que empresa, o nome da empresa, não fala que produto que é, não fala quanto que vai ganhar, não fala nada? Adivinha o emprego do que era? Exatamente, se você falou que era emprego de vendedor, exatamente, era emprego de vendedor. Era o sistema que a gente chama de only commission, só paga comissão. Se você vendeu, você ganha, se você não vendeu, você não ganha nada. Era um emprego assim. Botei meu pé no mundo das vendas. Resumidamente, essa empresa não deu certo. Num próximo vídeo, eu acho que cabe até a gente fazer um vídeo sobre essa história, porque é uma história muito bacana, eu conto no treinamento, dá 1 hora de treinamento mesmo, porque isso aí, essa história dessa empresa que eu entrei, mas me ajudou demais. Mas, de forma resumida, eu diria para você, não deu certo ela. Eu fiquei, acho que mais ou menos uns 40 dias nessa empresa e essa empresa não deu certo. Sorte ou azar, tudo depende da forma como a gente encara, né? Você vai falar, ah, tive o azar dessa empresa não ter dado certo. Mas trabalhando nessa empresa, eu conheci um cara chamado Yoshikazu Murakami. E esse cara foi o cara que... Eu vou falar uma coisa. Eu não sei se você tem pessoas que mudaram a sua vida, que com um conselho, com uma palavra te direcionou e fez aquela mudança. Sabe a mudança que você faz no ângulo, assim, aqui? Muda aqui no vértice 2, 3 graus só, mas a diferença lá na frente é a diferença de você sair em Portugal ou você sair na África. Foi exatamente o que o seu Murakami fez comigo. Eu conheci esse cara em 1989. O seu Murakami já naquela época deveria ter uns 45 anos. Eu estava indo para os meus 20 anos de idade. E ele me apresentou uma empresa chamada Nihon Kenko Zoshin Kenkyu Kai Kabushiki Gaisha. É um nome meio complicado. Ele me apresentou uma multinacional japonesa. E foi a primeira companhia que eu trabalhei. Nessa companhia, meus amigos, eu tive... se você me perguntar de novo, foi uma companhia que você ganhou dinheiro como vendedor? Não foi a companhia que eu ganhei mais dinheiro, mas ela foi a companhia que eu mais aprendi. E foi a base de sustentação que eu tenho hoje. 30 anos depois, eu posso dizer para vocês que essa multinacional japonesa foi a empresa mais importante que eu trabalhei na minha vida. Porque ela é a base de todo o meu conhecimento, de todo esse conhecimento
que eu quero compartilhar com vocês aqui, meus amigos do Facebook, do Instagram, a você que está empreendendo, a você que tem dilemas como o meu, né? Dilemas, né? Ao longo da minha vida, óbvio que meu primeiro desafio lá atrás foi tentar aprender a vender. Hoje os meus desafios são muito maiores. Meu negócio hoje, eu estou falando assim, ó, como eu levo o meu negócio para um outro patamar, como eu levo o meu negócio para faturar 500 milhões, 1 bilhão por ano. Esse é o meu desafio atual hoje. Mas lá atrás não era assim. O meu desafio era como eu faço para vender o meu produtinho porta a porta. E é isso que eu quero dividir com todos vocês aqui. E eu tenho certeza que vai ser o início de uma grande jornada de aprendizado. Tá bom, meus amigos? Agora que vocês me conheceram, eu quero fazer um convite. Aliás, um convite não, pedir a sua permissão para eu poder estar aqui semanalmente junto com vocês, compartilhando conteúdos voltados ao empreendedorismo. Semana que vem eu tô aqui, né? E me acompanhe. Você que está aí me assistindo, me acompanhe no YouTube, me acompanhe aqui no Facebook, me acompanhe no Instagram. Por quê? Porque eu quero dividir com você, meu amigo empreendedor, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida através de grandes líderes e grandes personalidades que me ajudaram ao longo do caminho. Cara, sabe quantas horas eu trabalhava na feira? 12 horas no mínimo por dia, de terça a domingo. Amigos, eu trabalhei durante quase 10 anos como empregado na feira. Eu era peixeiro, limpador de peixe na feira. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 9 anos de idade. Sobrou eu com 9, minha irmã com 8, meu irmão com 2 anos. Meu pai ia pra feira, trabalhava de empregado e eu ia no final de semana para ajudar na feira para poder ganhar meu dinheirinho. Aí eu comecei a descobrir a realidade. Eu não tinha estudado e eu não sabia fazer mais nada na vida além de limpar peixe. Eu olhava pro mercado e falava assim, gente, o que eu vou ser quando eu daqui o que vai ser do meu futuro? Não consigo emprego, não consigo sair da feira. Não consigo sair da feira. Hoje sou empresário, sou fundador da Roquet International Company, uma empresa que fabrica e aluga aparelhos para tratamento de água. Sou eu o cara que mais vendeu purificadores de água aqui no Brasil. Essa metodologia fez com que eu vendesse bilhões em purificadores de água. Mais de 100 mil empreendedores passaram comigo. Eu vendi purificadores de água em 4 continentes. Espalhei meus produtos pelo mundo e hoje passei por ciclos econômicos de 27 anos de empresa. E lembre-se, vendas na maioria das empresas, 99% das empresas é o mais importante. Quem sabe vender tem um passaporte garantido contra o fracasso. Tem que saber vender. Concordam comigo? Concordam comigo? Concordam comigo? Você acha que é fácil? Se dá para criar orgulho para vender filtro d'água, dá para criar orgulho para vender o que você quiser.